hoje com o pastor Gilmar. Tenho certeza que vai ser também uma grande bênção. Essa semana é a semana de oração, onde Deus planeja nos dar muitas e muitas orientações e bênçãos especiais. Primeiro recado, alguém esqueceu uma chave, se ele está aqui ou ela está aqui, a chave está conosco. Se for de algum estudante, os monitores ou preceptores orientam, foi pedido uma chave. Quero lembrar nossa comunidade agora que durante a semana, o culto da comunidade será então às 19 horas. Portanto, sigam as orientações do Ministério de Segurança do NASP para a questão de estacionamento. Ao você chegar aqui, vai ter os monitores, a segurança, indicando os estacionamentos. O principal estacionamento, ele é dedicado aos alunos e professores que trabalharão durante a noite nas aulas. Então, a segurança estará indicando para nós o estacionamento, como também a saída organizada. Preciso que você que tem carro da comunidade seja bem colaborador, não precisa se estressar, tudo vai dar certo e vamos estar no tempo correto, tá bom? Colaborando com bastante atenção para a gente não ter nenhum tipo de colisão, temos paciência uns com os outros, ninguém precisa furar a fila, né, manter tudo organizadamente, que Deus vai cuidar da gente também, termos um culto muito abençoado. Então, eu já agradeço a colaboração de vocês da comunidade, estar aqui todas as noites, às 19 horas, para o culto sobre as entrelinhas, um Deus invisível ou visível, com o livro de Esther. Quarta-feira à noite nós teremos a cerimônia de ordenação de diáconos e diaconisas de ancião, e na sexta-feira a Santa Ceia. Nós temos aqui 2 recipientes para a oração, para pedidos e agradecimentos. No momento da oração, que o pastor Gilmar vai conduzir, você também poderá trazer aqui essas informações para nós estarmos orando durante essa semana. Aqueles que desejarem também estão convidados para vir ao culto das 9 horas da manhã, aqui, dirigido pelo pastor Davi, aberto a todos também. Que a paz do Senhor esteja com você e um ótimo culto para a honra e glória do Senhor. Seja bem-vindo à casa de Deus. Agora nós vamos louvar, vamos cantar. Mas eu quero, antes disso, orar. Por favor, incline a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, obrigado por este dia, obrigado porque temos o privilégio de estar na Tua casa para render louvores a Teu nome e para ouvir a Tua palavra. Seja conosco, abençoa-nos nesse momento especial de culto. Nós pedimos essas bênçãos e tudo agradecemos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar da alegria de sermos cristãos. Nosso coração transborda. Canta com alegria. Todos juntos. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do confissão. Ó, que regozijo pleno, brota-lhe da salvação. A certeza dessa alegria vem de pertencermos a Jesus Cristo, o nosso grande amigo. Vamos cantar sobre isso. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Eu estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, vivo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e os perdão dos meus pecados colocou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. É
por nos salvar e houve uma mudança na nossa vida. Vamos cantar sobre isso. Que mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo no meu coração. Minha alma alcançou dos que muito buscou, com Cristo no meu coração. Só vocês. Sem par em meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Quando tem dificuldades, é nesse Deus que nós buscamos poder. Vamos cantar? Quando a minha esperança acabar, quando o sol pra mim não brilhar, A quem recorrer? eu só preciso a Jesus recorrer, pois Ele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer, vou sem mais temer. A semana de oração é um momento muito bom para a gente aprender hinos novos também. E para essa semana foi preparado um hino muito bonito pelo maestro Wanderson Paiva, Vejo Meu Deus. Nós já cantamos ontem, vamos cantando hoje e no decorrer da semana vamos aprendendo cada vez mais. Deus escreveu neste mundo uma história desse amor. Deus escreveu neste mundo uma história de amor, em mil belezas e cantos vejo um Deus Criador. Ele cuidou do seu povo, sempre curando as feridas, trouxe alegria de novo e transformou nossas vidas. Nas entrelinhas da história vejo meu Deus, dando conforto e vitória aos filhos seus. O seu amor tão imenso sempre restaura a esperança. Sua promessa é fiel, Ele não falhará. Mais uma vez. Nas entrelinhas da história vejo meu Deus, dando conforto e vitória aos filhos seus. O seu amor tão imenso sempre restaura a esperança. Sua promessa é fiel, Ele não falhará. Sua promessa é fiel, Ele não falhará. Nós teremos um momento especial de oração agora.
Vamos cantar, preparando o nosso espírito para esse momento. Deus nos ouvirá. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos, cumpra-se em nós então o seu querer. Todas as noites eu gostaria de orar por um motivo especial. Você sabe que o celibato é um dom, né? É um dom, nem todos têm. Por isso eu quero orar hoje pelos casais. Casados, noivos, namorados e quem não tem o dom do celibato também, que não gostaria de ficar só. Talvez esteja sozinho. Não sei se há alguém com o dom do celibato aí. Não sei. Mas talvez você sonhe em ter alguém. E para nós que somos casados também. Eu não sei como você vive, como você está, quantos anos você tem de casado. Não sei se você está planejando, mas eu gostaria neste momento de colocar o seu casamento diante do Senhor, o seu noivado, o seu namoro, e aquele por quem, ou aquela por quem você tem sonhado. Talvez o Senhor ainda não tenha revelado, mas você já tem sonhado. Esse é o primeiro passo. Podemos orar pelo nosso relacionamento conjugal, nesse momento, nós que somos casados, os noivos, os namorados e aqueles que querem ter alguém? Podemos fazer isso? Vamos nos ajoelhar. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos deu a oportunidade de termos alguém, de escolhermos alguém, de sermos desejados por alguém. Eu quero neste momento colocar diante do Senhor todos os casados aqui. Talvez alguns pouco tempo, outros um longo caminho. Que o Senhor derrame uma bênção especial sobre todos nós. Que a gente cumpra o nosso papel, o compromisso que um dia nós assumimos diante do Senhor, pedindo a Tua bênção. Nos ajude para isso. Aqueles que talvez passam por alguma luta, alguma dificuldade, que o Senhor transforme em bênção. Eu oro por aqueles que são noivos, que sonham com casamento, que o Senhor confirme esse relacionamento. Oro por aqueles que namoram, que esse namoro seja uma bênção e que o Senhor também confirme a cada dia. E aqueles que talvez vivem sozinhos e sonham com alguém. Aqueles que talvez estejam vivendo a viuvez, que o Senhor os abrace com teu amor, com teu carinho, que o Senhor os ampare nos momentos de solidão. Eu clamo por isso. Nós vamos abrir a tua palavra, clamamos iluminação do Espírito Santo para entendê-la. E a gente clama isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
voz atenderá. Se com fé nos achegarmos aos seus pés, Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder. Nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Walking by the shepherd's side, I know you. Your words are like peace and truth, like flowers kissed by morning dew. Sitting in a courtyard still day, all come marching for the kill. They don't know how I got scared, I ran away. Used to crown my faith is sweet, oh yeah. I know you by
ela está sendo generosa comigo ali. Ela falou assim, pastor, 35 minutos. Eu falei assim, não, o povo não suportará tamanha angústia. Não pode ser. Vamos abrir a Bíblia no livro de Esther. Obrigado, coral, show de bola, viu? Que bênção, muito legal. Muito bom. Eu quero dizer que eu gravei o nome da Bruna. Bruna, não vou mais esquecer seu nome. Tá bom? Do Nicolas eu já gravei, agora não vou esquecer o seu. Tá bom? Também da doutora Cláudia e do doutor Regis, que sempre me ajudam no encontro de casais. Eu estou aqui, mas estou me preparando para o encontro de casais que a gente vai fazer no final de semana, sem ser esse, no próximo da associação. Vai estar com a gente a doutora Raimunda e o Cleómenes, de Petrolina, não sei quantos já ouviram. É um casal maravilhoso, são muito 10, vão estar com a gente, é o programa da associação. Eu não sei se alguém leu o livro de Esther hoje? Alguém leu? Ontem eu coloquei o desafio de lerem. Quem leu? Uau, que legal, muito bom, muito bom. Vamos colocar o desafio de ler até o final da semana. Vai ser bom, tá? Mas tem que ler de forma meditativa. E eu achei uma forma, há algum tempo, quando eu leio de forma meditativa, eu vou sublinhando. Na realidade, eu não sublinho mais agora. Agora eu vou pintando os versos que me chamam a atenção. Eu carrego no bolso uma canetinha, um lápis. Eu estou pintando de vermelho porque essa Bíblia é a minha Bíblia desse ano. Eu passei 10 anos com a mesma Bíblia. 10 anos com a mesma Bíblia. E aí, no final do ano eu peguei essa Bíblia e para mim está sendo desafiador, porque eu não sou que nem o Leandro Quadros, que grava os versos todos. Eu gravo por localização. Sabe? Eu sei que está ali naquela página, mais ou menos assim. E como eu estava 10 anos com a mesma Bíblia, eu achava por localização. E agora, eu não acho mais por localização, porque é outra Bíblia, não é a mesma. E aí, para eu gravar, eu estou fazendo o meu ano bíblico e pintando, ou lendo um livro, como eu estou lendo os Salmos agora, que é o meu livro de meditação nesse mês, aí eu vou pintando. E o de Esther também, pintando para decorar os versos. Então é a minha forma que eu encontrei para decorar. Tá? Vamos lá, vamos ler. Eu vou ficar hoje no capítulo 1, ontem a gente trabalhou um pouquinho, eu vou trabalhar a semana inteira no livro de Esther. Tá? Eu não sei se você lembra, quem estava ontem, o livro de Esther me chama muita atenção, já falei algumas semanas sobre o livro de Esther, essa música que a gente cantou há alguns anos, eu fiz uma semana lá no IASP, acho que uns 4, 5 anos, e o pastor Wanderson que fez essa música para a semana lá. Agora, cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo coisas novas, então é o que eu estou tentando essa semana aqui com você. A partir do verso 10, ontem a gente lembrou um pouquinho do verso 1 até o verso 9, que foi o propósito do rei Assuero, que era o principal governante mundial na época, porque o reino Medo-Persa era o reino que tinha hegemonia, que governava depois da queda de Babilônia, com Ciro. Então, ele mostrou todo o seu poderio. Provavelmente ele fez isso depois de ter pedido uma batalha para os gregos, que, segundo a história, serão os próximos líderes mundiais. Lembra da estátua de Daniel, capítulo 2? O próximo reino será a Grécia. Tá? Então, provavelmente ele tenha perdido a batalha e por isso ele quis vou mostrar o meu poder. E ele fez isso de uma forma assim, grandiosa por um longo tempo. Tá? Mas a gente trabalhou ontem um pouquinho que Deus está no controle da humanidade, de tudo que acontece no mundo. Mas Deus quer estar no controle da nossa vida. E para isso eu tenho que me submeter a Ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então se tranquilize. E a gente trabalhou um pouquinho ontem a necessidade de a gente parar e dar prioridade para aquilo que realmente é importante. Ações espirituais serão tomadas se eu tiver um ouvido espiritual. E em qualquer nível,
que eu atue, as minhas ações têm que ser espirituais. Na minha casa, tudo que eu faço é uma ação espiritual. Mesmo que eu tenha que corrigir a Giovana, que tem 13 anos. E é o meu espelho. E quando a gente vê o seu espelho, dá até uma, né? A gente fica ainda mais agoniado. Né? Então é a Giovana. Então é uma ação espiritual. Ao conversar com a minha esposa é uma ação espiritual. Para isso eu preciso de discernimento. E se eu não busco, minhas ações podem até parecerem boas, mas não serão espirituais. No meu casamento, no meu trabalho. Para isso eu preciso parar. Esses dias eu tive a alegria de participar de um congresso e assistir uma entrevista com a esposa do Bill Gates, Melinda Gates. É muito interessante. Ela falou, ela tem todas as manhãs o que ela chama de momento do silêncio. Não sei se eu comentei isso contigo, Jimmy. Ela para e ela fica aí 1 hora orando, lendo a Bíblia, e um momento de solitude, de ouvir Deus. Não sei se você sabe, eles cuidam de uma entidade que tem uns 380 funcionários, ela cuida, que ajudam, tem um projeto de filantropia no Quênia. Então ela diz assim, o dia que eu não paro e ouço o que Deus quer me dizer, as minhas ações naquele dia não são ações claras. Eu não consigo ver a vontade de Deus ali. E ela não tem nenhuma fé confessional. Não tem nenhuma fé, assim, de confissão religiosa. Eu achei tremendo. Eu fiquei pensando assim, e eu, que sou um pastor, paro 1 hora não para estudar a Bíblia tecnicamente, não, mas para ouvir a voz de Deus para mim naquele dia, me chamou muita atenção. Agora vamos para o capítulo, para a sequência, tá? Isso foi que a gente trabalhou ontem, eu vou todo dia recordar um pouquinho. Verso 10, ao 7º dia, estando já o coração do rei, estou lendo Esther capítulo 1, verso 10. Estando já o coração do rei, alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcar, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Agora só a primeira parte do verso 13. Então o rei consultou os sábios. Agora verso 16. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Agora verso 18. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Agora, verso 20. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todos o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Verso 22. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua. Que cada homem fosse senhor de sua casa e que se falasse a língua do seu povo. 3 reflexões desses versos que eu li. Só a título de informação, existem alguns questionamentos, porque Heródoto
historiador grego, dá um outro nome para a rainha mãe, esposa de Xerxes. Então, provavelmente Vasti tenha sido uma das. Para mim isso é só informação, eu quero compartilhar contigo, se você estudar é interessante. O que me importa aqui é que Vasti era diferente. Era diferente. Eu vou ilustrar. Eu fiz 2 anos de jornalismo. Tive a oportunidade quando morei no Rio Grande do Sul. Trabalhei na Rádio Novo Tempo lá. Fiz 2 anos. Até esses dias, não sei se foi o professor Dargan, falou assim, por que você não termina? Pega lá o seu, né, resgata o seu currículo lá da Unicinos, que é uma universidade jesuíta que tem na cidade de São Leopoldo, e quem sabe você termina. Vamos ver se a gente acha tempo dentro das prioridades da velocidade da vida, né, pastor Jimmy? E no primeiro dia de aula, eu lembro, e naquela época eu já era maduro em relação à moçada. Então já era assim, já podiam me chamar de tio. Hoje definitivamente, né? Mas já me chamava, a moçada. E eu já me sentia ali. E aí uma professora falou assim, cada um vai se apresentar e dizer o que é e o que faz. Ou melhor, quem é e o que faz. Tá? E aí começou uma sala de uns 50, lá, sei lá, mais ou menos. E aí cada um começou. E eu comecei, não parece, mas eu sou tímido. Não parece, mas eu sou tímido. Se você pegar na minha mão aqui, não é porque está esse friozinho, mas está gelado. E eu comecei a ensaiar meu discurso mental. Como é que eu vou me apresentar? Comecei a ensaiar. Meu nome é Gilmar Batistotti. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Trabalho na Rádio Novo Tempo FM 99,9. Falei, aí eu pensando, né? Falo que eu sou pastor ou não falo? Digo ou não digo? Professo ou não professo? Deixo claro ou não deixo? Vou criar um monte de barreiras aqui. Se eu disser quem eu sou numa sala, é o primeiro dia. Aí todo mundo vai olhar, pastor. Armei um preconceito. E comecei a ter essa angústia interna, assim, sabe? Não sei se você já sentiu assim, envergonhado, comecei a tremer por dentro, assim. Pensei, e agora, o que eu faço? Digo que eu sou, aceito ou não aceito, falo ou não falo? Do outro lado da sala, uma moça me olhava. Olhava com ar assim, simpático, não de nenhuma intenção, não sedutor, de simpatia. E sorria e fazia assim. Fazia questão que eu a visse. E eu desviava o olhar, quando ia para aquele lado, ela fazia assim. E aí chegou a minha vez de falar. Aí eu vou aqui mesmo. Olá, meu nome é Gilmar Batistotti. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e trabalho numa rádio que a igreja tem aqui em Novo Hamburgo, 99,9 FM. Eu espero que por ser pastor, aí eu fiz a declaração, eu espero que por ser pastor não gere nenhum preconceito diante da minha sala. É uma alegria estar aqui com vocês. Aí a professora era, que legal, você é pastor, que legal, pastor. E eu fui sentindo um calor tremendo, assim, sabe? O calor da vergonha, você conhece, né? E chegou a vez da menina se apresentar. Ela olhou, falou assim, meu nome é fulano de tal, não lembro mais, e eu sou da igreja do pastor Gilmar. Eu, em realidade, não tinha igreja. Eu trabalhava na rádio, mas rodava. E ela me conhecia por causa da rádio. Como ela se identificou? Sou da igreja do pastor. Eu já contei essa história muitas vezes.
e sempre me vem à mente: se eu não tivesse me identificado, talvez ela não falaria nada, não diria. Mas eu teria naquele momento perdido uma oportunidade de dizer, sem preconceito. A gente estava vivendo um momento terrível, né, de movimentos pentecostais assim, criando de arrecadação. Os movimentos pentecostais fazem um trabalho maravilhoso em muitas áreas, mas alguns, infelizmente, fazem um trabalho de exploração. E havia exploração, né? Alguns acompanharam na década de 90 isso. E para a gente era um problema identificar-se como pastor. Mas eu sempre digo, será que eu não teria perdido a oportunidade de dizer quem realmente eu sou? Me impressiona que princípios e dizer quem a gente é, necessariamente eu não estava revelando princípios ali, mas dizer quem a gente é está acima da religiosidade. Revelar princípios de vida estão acima da minha fé, da igreja que eu pertenço. E o que me impressiona na história de Vasti é que eu estou falando de uma pagã. Não estou falando de uma judia, de uma cristã, porque a judia ainda vai aparecer na história. E ela não teve receio de contrariar tudo aquilo que a regra e o reinado professavam para ela. Ela assumiu sua integridade, seus princípios. Eu não sei se você conhece alguém que não professa fé e você diz assim, só falta ser um crente. Você conhece gente assim? Que é fiel, acima de fé, acima de igreja? Gente que fala para a gente de uma forma impressionante. E a lição para a minha vida é, quanto eu estou disposto a viver a minha fé, a dizer aquilo que eu acredito, mesmo que eu sofra consequências por isso. E ela não teve medo. Não teve medo. E os comentaristas fazem entram em detalhes impressionantes, que a beleza dela, que estava reservada para a intimidade do seu casamento, aquele rei queria que ela revelasse a todas aquelas pessoas. E aqui me deixa abrir uma janelinha. Existem coisas no relacionamento conjugal que estão reveladas, que estão reservadas, melhor, somente para o casal. Somente para o casal. E eu desafio você a viver esses princípios. E se você não é casada ou casado, eu desafio você de não ter medo de ser quem o Senhor quer que você seja. Não tenha medo. Não tenha medo de se preservar. Não tenha medo de dizer aquilo que você acredita. E eu poderia ampliar todos os princípios que a gente tem. O salmista diz assim, se os fundamentos são destruídos, que fará o justo? O que fará? A segunda coisa que me impressiona nessa parte da história é quem a gente busca para nos aconselhar quando nós temos uma dificuldade. Você viu quem eram os sábios e o que os sábios disseram? Nós não, é o seguinte, rei, se o Senhor não tomar uma atitude severa com a Vasti, as mulheres não respeitarão mais os seus maridos em casa. Há um comentário muito interessante que diz assim, é bem provável que até o Memucan deveria ter algum problema em casa com a mulher. Mas agora ela não vai me obedecer mesmo. Agora ela não vai... Eu não vou entrar na questão da submissão. Mas a minha questão é, quando você tem uma dificuldade, quem te aconselha? Eu fui pastor num lugar, por aí. Não vou falar para você não imaginar, tá bom? Como já são 22 anos, 4 estados, né? Já você não vai. Mas um dia um irmão da igreja me procurou. Falou assim, pastor, eu não acredito mais que o Espírito Santo seja uma pessoa. O Espírito Santo é uma energia.
E era uma pessoa estudiosa, um líder de igreja por muitos anos. E eu fui até a casa dele. E disse para ele assim: aonde você tem se aconselhado? Onde você tem buscado o norte? A próxima lição a primeira do ano que vem vai ser sobre o Espírito Santo. Tá? Vai ser bem legal. A gente deve gravar agora em novembro. E eu comecei a descobrir aonde ele estava bebendo. As fontes. E sabe o que aquelas fontes fizeram com ele? Tiraram da vida dele um princípio que ele guardou durante todo o seu viver como um cristão. E eu o desafiei a buscar as fontes verdadeiras, os princípios verdadeiros, as pessoas que têm a busca e a comunhão com Deus. Quando você tem uma dúvida, quando você tem um problema no seu casamento, quando você tem um problema com o seu filho, aonde você busca ajuda? Aonde? Essas pessoas têm princípios, essas pessoas estão abalizadas na palavra de Deus. Esses dias alguém me disse assim: Deus vai entender. Às vezes a gente quer que Deus entenda aquilo que é a nossa escolha e não o que é a vontade dEle. Como eu quero que Deus entenda, porque é o meu gosto pessoal, é a minha vontade. Eu falo para aqueles mais jovens aqui: tem dúvida? Busque a opinião de alguém que tem comunhão e está abalizado na palavra de Deus. Deixa eu abrir uma outra janela. Nós temos lido muitas coisas, muitos filósofos, e é importante, muitos pastores das mais diversas denominações, e eu poderia recomendar muitos deles aqui, e é importante. Agora eu queria dar um desafio para você. Coloca na cabeceira da sua cama, coloca lá um livro do Espírito de Profecia. E eu gosto de dizer assim: quem não acredita em Ellen White, não lê Ellen White. E talvez eu estou falando para alguém aqui que não acredite, que pertence a uma outra denominação. E eu quero dizer para você, nós acreditamos em Ellen White, mas acreditamos primeiro na palavra de Deus, na Bíblia, porque ela nos conduz à Bíblia. E eu desafio você. Há alguns anos eu tenho lido, o meu primeiro livro que eu leio todos os anos chama-se Caminho a Cristo. Os últimos anos, todos os anos eu leio Caminho a Cristo. E cada vez que eu leio, me impressiona. E eu coloco esse desafio para você. Busque conselhos na palavra. Agora eu quero terminar. O que me chama a atenção nessa história é também, nessa primeira parte, é a expressão que está no último verso, que cada homem fosse senhor em sua casa. O que é ser o senhor da sua casa? O que é? É ter a sua família toda submissa a você? Com um braço forte de ferro? Ou é viver o cristianismo? Eu quero terminar ilustrando. Um dia eu deixei o carro estacionado no centro de Porto Alegre. E fui almoçar com um amigo que é pastor Antônio Tavella. Estudou aqui com a gente. E o Tavella, a gente se atrasou no almoço. Quando a gente estava indo em direção ao carro, tinha uma mocinha multando a gente. Multando a mim, né? Porque o carro era meu. Aí eu falei assim: não acredito, Tavella. Ganhei a multa. E o sangue ferveu na hora. Na hora. O sangue do italiano já ferveu. Descontroladamente. Aí você já começa, né? Eu não acredito. Aí o Tavella falou assim: Gilmar,
Calma. É só uma multa. Aí eu fui me aproximando da moça. Oi. Tudo bem com você? Você está me dando uma multa. Uau, que coisa ruim. Ela olhou e falou assim: eu conheço sua voz. O senhor é o pastor Gilmar. Trabalha na Rádio Novo Tempo. Faz um momento de oração toda tarde. Minha mãe é da Igreja Assembleia de Deus. Ajoelha com o senhor, pastor. Ora com o senhor. E ela foi falando e o calor foi vindo de uma forma assim terrível, terrível, terrível. Esqueceu a multa. Pastor, eu vou dizer para minha mãe que eu conheci o senhor, ela não vai acreditar. Quando entrei no carro, eu pensei, e se eu tivesse brigado com ela? Se eu não tivesse guardado os meus princípios? Se Deus não tivesse usado o meu amigo para dizer calma e o Espírito tivesse invadido a minha mente? Porque invadiu naquela hora. Eu gosto muito de um texto de Ellen White que diz assim, que a grandeza de um homem é medida pelos sentimentos que ele domina. Você quer ser senhor da sua casa? Domine seus sentimentos. Não domine as pessoas. Se eu tivesse dito para ela, brigado com ela, eu acho que ela não ia falar nada. Eu acho que ela ia ficar quieta. Eu acho que ela ia chegar em casa e ia dizer assim, mãe, eu conheci o pastor Gilmar hoje. Esse que a senhora ora. Sério, filha? Mãe não vale nada. Brigou comigo por causa de uma multinha. Quer ser senhor da sua casa? Deixe que o Espírito de Deus domine a sua mente. E eu quero terminar fazendo um apelo a todos os homens neste momento. Os solteiros também. Você quer suplicar o poder do céu para você ser senhor da sua casa? Para que o Espírito de Deus domine você? Não é fácil. Não é fácil. É a nossa natureza. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, acima da religiosidade, não estou falando de quem é crente do sétimo dia. Não. Eu quero orar nesse momento pelos homens. Pelos homens. Porque Deus nos chama para sermos controlados pelo Espírito. Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer que a gente seja senhor da nossa casa. Eu queria que os homens nesse momento ficassem em pé, por favor. Todos os homens, jovens também, jovens. Você deseja que o Espírito de Deus controle você? Você deseja? Você deseja ser senhor da sua casa? Um dia você vai ser. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Talvez eu estou falando para você que às vezes tem tido dificuldades, e nós temos. Lembra bem, nas entrelinhas do livro, no livro de Esther existe um Deus para cuidar. Mas existe um inimigo para instigar. Essa é a nossa luta diária.
ser controlado por Deus ou ser controlado pelo inimigo de Deus. E você se levanta junto comigo, porque nós queremos ser controlados pelo Espírito de Deus. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, obrigado pela história do livro de Esther. Obrigado pelo exemplo de Vasti. Obrigado, Pai, porque a integridade, os princípios estão acima da religiosidade. Estão acima, Pai, de uma fé, de uma igreja só. A nossa integridade e a ligação que nós temos contigo, por favor, nos ajude. Nós queremos ser Senhor da nossa casa. Sermos controlados pelo Espírito, nos ajude, Pai, isso é desafiador para todos nós. Mas nós nos levantamos aqui, porque sentimos a necessidade e nos rendemos ao Senhor. O Senhor conhece cada um que está em pé nesse momento. Que a tua mão se estenda sobre eles. Que pelo poder do céu, cada um aqui seja, aqueles que são casados, que têm a sua casa, sejam senhores da sua casa. E aqueles que sonham, que um dia irão casar, terem a sua casa, que o Senhor os faça senhores de cada lar. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Nos encontraremos amanhã à noite, às 7h da noite. É isso, pastor? Às 7h da manhã. Eu queria que você convidasse um amigo que não é da igreja. Talvez more por aqui, convide-o para estar com a gente amanhã à noite, tá bom? Um abraço e até amanhã.